Oi, gente. A ida do Bolsonaro aos Estados Unidos para as Nações Unidas foi um verdadeiro festival de vexames. O primeiro, e um dos maiores deles, né, foi quando ele foi obrigado a ficar do lado de fora dos restaurantes, tendo em vista que os restaurantes é para pessoas civilizadas, que se vacinam, que não é o caso do Bolsonaro, que por não ter se vacinado foi obrigado a ficar do lado de fora e foi inclusive ironizado pelo prefeito da cidade de Nova York, Bill de Blasio, que disse que se não, é para não vacinar, que ele nem precisava ter vindo. E eu vou falar sobre outros vexames que ele passou, mas eu quero falar especialmente do discurso dele nas Nações Unidas, porque foi um discurso cheio de mentiras e distorções que estão repercutindo negativamente em todo o mundo. Né? Ele acaba sendo um péssimo representante do Brasil em termos globais, porque acaba ficando a imagem, para pelo menos parte das pessoas, essa imagem de um presidente mentiroso, que distorce a realidade e que defende coisas absolutamente insustentáveis. Nós vamos ter que falar sobre isso aqui no vídeo. Mas ele também foi alvo de protestos, o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, também foi alvo de protestos por lá para os Estados Unidos, e ele está percebendo que o clima lá nos Estados Unidos, né, que já tinha elementos de protesto mesmo na época do Trump, e agora que o Trump foi derrotado, o clima nos Estados Unidos está muito mais hostil a ele. Entre as mentiras do Bolsonaro, eu quero destacar algumas. Uma delas tem a ver com inflação. Ele começou a sugerir que a inflação seria resultado de lockdown ou das medidas do distanciamento social. Bem, vários especialistas que analisaram o aumento de preços, não só no Brasil como em outros países, detalham que existem vários fatores, e de fato existem vários fatores que contribuem para a inflação. Mas um dos fatores que contribuem para a inflação, no caso brasileiro, é a alta do dólar, é a política cambial, e que tem um impacto sobre o valor do dólar no Brasil. Um dos fatores que tem um impacto sobre o valor do dólar. E o ministro da Economia foi indicado pelo Bolsonaro. Logo, ele tem parte da responsabilidade, obviamente, com a política cambial que levou à alta do dólar no Brasil. Uma outra coisa que produz um aumento de preços dos alimentos, e eu falei sobre isso, é quando você produz menos alimentos através da agricultura familiar, que é uma das principais fontes de alimentos para os brasileiros. Tinha um projeto de lei que trabalhava com a ideia de ampliar a agricultura familiar, de incentivar, de criar um mecanismo de auxílio à agricultura familiar. O que o Bolsonaro fez? Eu fiz um vídeo sobre isso. Ele vetou esse projeto de lei, ele vetou isso para favorecer os interesses do agronegócio. Então, se ele tivesse preocupado com o preço, a carestia, o aumento do valor do custo, né, dos alimentos, ele teria ampliado a produção da agricultura familiar, e foi exatamente o oposto o que ele fez. Então, no tema da inflação, o discurso do Bolsonaro é absurdo. Mas ele também tentou posar de bonzinho em termos de. Acredito, vocês vão ter que acreditar, mas ele falou isso, né? Ele falou que a proteção da Amazônia tem sido realizada, que ele fortaleceu as instituições de proteção ambiental, o IBAMA, tudo lorota. Muito pelo contrário, essas instituições foram subfinanciadas durante o governo Bolsonaro, e, para piorar, a possibilidade delas realizarem multas se reduziu. Inclusive, no caso das multas, eu até, por um lado, entendo, né, já o absurdo do Bolsonaro, porque ele próprio foi multado, né, então ele guarda uma certa dose de rancor com relação a essa história das multas. Né. Então, ele soltou uma série de mentiras nesse departamento. Ele também mentiu em relação à quantidade de dinheiro. Aí tem uma dúvida se ele mentiu ou se ele se confundiu, inflou acidentalmente o número porque ele se atrapalhou, né? Em relação a dólar ou real, porque ele disse que o Brasil teria gasto em auxílio 40 bilhões de dólares, o que daria 211 bilhões de reais. Obviamente que não foi isso que o Brasil gastou em auxílio. Foram 40 bilhões de dólares, foram 40 bilhões
de reais. E o gasto total na pandemia do Brasil foi algo na casa dos 190 bilhões de reais. Então, não seriam os 211 bilhões de reais na cotação de hoje de 40 bilhões de dólares. Sempre inflando os números para cima, não é? Mas, como eu imagino que ele leu, né, esse erro, ou mentira, dependendo de como você quiser preferir analisar isso, passou pela completamente incompetente equipe dele, né? Porque na revisão do texto, alguém teria que ter pensado, olha, 40 bilhões de dólares, isso aqui está meio estranho, tem alguma coisa errada aqui. Não, isso ficou. Mas a declaração mais absurda, a declaração mais patética, mais vexaminosa que o Bolsonaro produziu foi ter dito que a corrupção acabou no Brasil, que tem 2 anos que não tem nenhum caso de corrupção. Ele se esquecendo, obviamente, do fato que a CPI da Covid está chegando perto e está trazendo indícios de corrupção no caso da compra da Covaxin, não é? Que parece ter sido altamente superfaturado. O dinheiro na cueca de um certo senador, vice-líder do governo, não é? É que eu não vou destacar de novo, nós fizemos vídeo aqui no canal sobre isso. Ele está se esquecendo das rachadinhas e dos funcionários fantasmas da família dele, que aí não é corrupção do governo, mas é uma corrupção que tem a ver, não é do governo Bolsonaro, mas é do ex-deputado Bolsonaro e dos familiares do ex-deputado Bolsonaro, né? Que estavam envolvidos nesses atos de corrupção, cujas evidências são bastante significativas. Então, quando ele fala que a corrupção acabou no Brasil tem 2 anos e meio, eu fico com a impressão que ele está se referindo ao combate à corrupção. A corrupção continua rolando tranquilamente, mas o combate à corrupção foi verdadeiramente fragilizado. Aliás, várias organizações internacionais já avaliaram que a capacidade do Brasil de combater a corrupção verdadeiramente despencou no governo Bolsonaro. Aliás, se tem uma coisa que o governo Bolsonaro tem sido eficaz, é combater o combate à corrupção. Isso daí tem de fato acontecido, né? Enfim, foi um verdadeiro festival de vexames lá nos Estados Unidos e um festival de mentiras proferidas no discurso que Bolsonaro deu para as Nações Unidas. Eu não tenho muito mais a dizer além disso, a não ser dizer para vocês que nós temos que continuar na luta, ter clareza do adversário que nós estamos enfrentando e ter clareza que precisamos construir um Brasil que, de novo, celebre e defenda o conhecimento científico. Porque, por exemplo, Bolsonaro voltou a defender o tratamento precoce e capitanear, né, remédios como a cloroquina, cuja ineficácia foi comprovada, e até a Confederação Federal de Medicina definiu que não recomenda o tal do tratamento precoce. Tratamento precoce eu sempre coloco entre aspas, porque a gente torce para que exista sim tratamento, existem algumas drogas em testes, algumas coisas até podendo vir para combater a Covid, né? Mas tratamento precoce com esses medicamentos é uma coisa que não existe. Era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Quero lembrar a vocês que o meu livro, A Nova Máquina do Tempo, em nova edição, está disponível na editora Cotter. E quero lembrar a vocês também que o meu curso introdutório sobre Gramsci está com as inscrições abertas até outubro. E eu peço a vocês que vocês se inscrevam e que vocês divulguem em suas redes sociais para ajudar a gente a formar uma turma de alunos que combatem o negacionismo científico, que combatem o negacionismo histórico, que compreendem de fato o pensamento de Gramsci e percebem a ficção mentirosa que é essa descrição de teoria da conspiração do marxismo cultural, que insinua que o marxismo teria uma dimensão exclusivamente cultural, quando na verdade a análise de Gramsci é conectando a dimensão cultural à dimensão de classe, e eles obviamente falsificam isso, e eu vou explicar isso em mais detalhes no curso. Então eu torço para que vocês ajudem a gente nessa divulgação. Era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.